Então, pessoal, tudo bem? Na primeira aula a gente fez um apanhado geral falando sobre mediunidade, religiosidade, sobre os níveis que você tem de compromisso com a sua espiritualidade, seja como filho de fé ou seja como médium, né, como parte da corrente. E eu falei que o principal de tudo isso, para que você alcance realmente um desenvolvimento, uma transformação na sua vida, é preciso que você traga para a sua vida os princípios, os valores e paute a sua vida a partir disso. Senão você vai no terreiro, se você não tem propósito de evoluir, se você não tem propósito de transformação, as coisas não mudam. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o método, como isso acontece. Eu quero que fique claro que desenvolvimento mediúnico não tem absolutamente nada a ver e a gente não vai tratar mais disso. A gente vai falar de desenvolvimento pessoal, de se tornar uma pessoa mais equilibrada. E o que é ser equilibrado? Para entender isso, a gente vai falar sobre um princípio que faz parte da doutrina que a Tulac segue. Eu não sei se vocês sabem, mas a Tulac, ela tem como mentor espiritual o Caboclo Guaraci. E Pai Guaraci, ele trouxe para nós uma forma de olhar para a nossa espiritualidade, que é a forma quádrupla, ou seja, que cada um de nós é formado por 4 corpos ou 4 pilares. São corpos energéticos, mas também são setores da nossa existência, setores da nossa vida. Nós lidamos com cada um desses corpos em momentos e situações diferentes, e cada um deles tem a sua função. E Pai Guaraci, ele traz isso de forma fantástica, porque ele é bem objetivo nisso, né? Então nós temos 4 pilares que sustentam a nossa vida. Lá na primeira aula eu falei isso. Nós chegamos na Umbanda normalmente por um problema, por uma dor, num desses 4 pilares. É assim que a gente chega, por uma dor, por um problema, por uma insatisfação em um desses 4 pilares. Quais são esses 4 pilares? O primeiro pilar é o pilar físico, que se relaciona com o seu corpo físico, com a sua saúde, com a sua energia, com a sua disposição. Se você anda indisposto, sem energia, se você vive doente, se a sua saúde não está legal, é porque os cuidados com o teu corpo físico está debilitado. Não haverá transformação na sua saúde se não houverem mudanças de escolhas, de hábitos, de rotinas que levem a essa transformação de saúde. E sem um corpo físico saudável para se expressar, você não vai ter muito tempo com a gente aqui na Terra, correto? E não é só questão de qualidade de vida, de se sentir bem, de estar bem, de olhar para o seu corpo como a manifestação do seu espírito nesse plano. Então, primeiro é o corpo físico, saúde, energia e disposição. O segundo pilar se relaciona ao corpo emocional, é o pilar das emoções, que envolve o nosso equilíbrio emocional, a nossa inteligência emocional, como nós lidamos com as emoções, se elas nos dominam ou se nós temos o domínio sobre ela, se nós as percebemos, sentimos e conscientemente direcionamos aquela emoção, ou se nós deixamos que ela rompa com a nossa estrutura e nos desequilibre completamente. Então, tem a ver com inteligência emocional, tem a ver com relacionamentos afetivos, com relacionamentos familiares. Então, quem não tem muita inteligência emocional tem relacionamentos complicados. Às vezes, dentro do seu relacionamento afetivo, amoroso, às vezes na relação com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais, com seus irmãos de santo, com as pessoas mais próximas. Então, o pilar emocional diz respeito à família, pais, filhos, irmãos e cônjuge, e tem a ver com a sua inteligência emocional, como você reage às emoções. O terceiro pilar é o pilar mental ou corpo intelectual, corpo mental, que tem a ver com o seu intelecto,
com a sua inteligência, com seus estudos, tem a ver com o seu trabalho, com a sua gestão de carreira, com as suas finanças, com a sua gestão financeira, com a sua prosperidade. Tudo isso está relacionado ao corpo mental. O corpo mental gere e toma decisões levando em consideração uma série de fatores que também são emocionais, mas que precisam de um filtro, precisam de um equilíbrio. Imagina, se eu tenho uma emoção forte, tenho vontade de agredir alguém, né, de matar alguém. Eu tenho aquele rompante emocional, mas o intelecto freia porque ele sabe que se eu fizer aquilo, aquilo não é correto, que aquilo não, talvez não seria justo, que aquilo é ilegal, que aquilo pode me causar consequências de arrependimento gravíssimas, né? Não é porque é proibido por lei, não, é porque aquilo vai gerar consequências muito mais sérias no futuro do que antes, porque não é correto moralmente e por aí vai. É a nossa mente que freia esse impulso emocional. Agora, a questão é, o nosso emocional, o nosso intelecto está em equilíbrio? Quais são os princípios, valores, o que está ali dentro mexendo com o seu intelecto? E aí nós temos o quarto pilar, que é o pilar espiritual. Nesse pilar espiritual é que se encontram os princípios sublimes, os valores morais que vão guiar o nosso intelecto. Quais são as virtudes que vão predominar na nossa personalidade e que vão fazer com que eu faça escolhas e controle o meu emocional a partir disso. Porque existe uma relação de controle. Os princípios, os valores e as virtudes vão exercer um controle sobre a nossa psique, sobre o nosso pensamento, sobre as nossas razões, que vão exercer uma situação de controle sobre as nossas emoções, mantendo elas sobre equilíbrio. E elas vão ter um impacto também sobre o nosso corpo. Isso é muito importante da gente saber. Quando a gente, vamos entender assim, se dentro dos meus princípios espirituais a vida é eterna, né, e a morte é só uma passagem para um outro plano, eu consigo vivenciar o luto da perda de alguém de maneira muito mais equilibrada, porque a minha mente, baseada nesse princípio, vai equilibrar o emocional, dando a ela justificativa de que a dor da perda se justifica por uma vida eterna e que em breve estaremos juntos. E isso vai fazer com que aquilo amenize o luto e a dor, o que consequentemente vai ter um impacto menor sobre o nosso corpo, que é o que reage quimicamente a todas as emoções e pensamentos. Deu para compreender? Então, os quatro pilares têm uma estrutura muito importante e que, para nós, desenvolvimento pessoal é ter equilíbrio nesses quatro pilares. É ter um corpo saudável e sempre e em constante cuidado. Ter um corpo emocional equilibrado, uma família saudável, relacionamentos felizes. Ter uma carreira e finanças em equilíbrio. Ninguém que passa fome consegue ter um emocional legal e um corpo sadio. E tudo isso tem que ser gerido por princípios espirituais, valores e virtudes. Porque quando a fome doer, né, lá no corpo físico, a virtude da honestidade vai fazer com que eu não roube. Né? Quando um relacionamento não for a contento, quando aquela pessoa com a qual eu não me relaciono, que eu me relaciono, não me respeita ou tem um tratamento áspero comigo, os meus princípios de perdão, os meus valores de compaixão e de entender o outro vão valer para que, mesmo me afastando dessa pessoa, eu mantenha respeito a ela e a sua individualidade. Então, os princípios, os valores e as virtudes são o pilar central na qual eu vou pautar os outros três.
compreendem isso, isso é muitíssimo importante. Por isso que é bom você entender quais são os valores e os princípios que te regem, que estão mais vinculados a você, porque cada um de nós tem, né, nós temos diversos valores, princípios e virtudes, mas quais são os principais em você? Porque as suas escolhas, as suas decisões são tomadas, querendo ou não, elas são tomadas baseadas nela. Está no seu inconsciente. E conhecê-las, conhecer as virtudes que te guiam, os valores que te guiam, são muito importantes. Tá? Aqui não dá tempo da gente fazer uma análise como essa, mas existem treinamentos que eu dou que a gente vai fundo nisso. Né? Então, é importante que você entenda essa hierarquia entre os pilares. E outra coisa muito importante é com o que você alimenta os seus pilares. Seu pilar físico, como é que você cuida e alimenta o seu corpo físico? Com besteira, fast food, comida de pouco valor energético? Seu corpo vai adoecer. Como é que você alimenta as suas emoções? Com momentos agradáveis, com ternura, com carinho. Você tem momentos de valor, de qualidade com seus filhos, com seu cônjuge, com seus pais. Com que você alimenta as suas emoções? Que tipo de leitura aguça as suas emoções? Poesia, música que te eleva, que eleva a tua emoção, momentos de paz. Com que você alimenta o seu intelecto? Que tipo de livro você lê? Que tipo de vídeo você assiste? Quais são as discussões nas quais você entra? Você respeita o seu opositor numa discussão? Com que você alimenta a sua espiritualidade? Você medita? Você tem momentos de reclusão, de devoção espiritual? Com que você alimenta a tua espiritualidade? Você ouve palestras e ensinamentos que alimentam as suas virtudes? Com que você alimenta esses 4 corpos? Se você não tem nenhum cuidado consciente com esses 4 corpos, você não vai se desenvolver como ser humano, como pessoa. Então já estou dando o primeiro passo para você. O primeiro passo da nossa metodologia de transformação e desenvolvimento pessoal é, primeiro, entender esses 4 pilares e começar a alimentá-los de maneira correta. Cuidar da sua saúde com exercício, com inspiração, com alimentação saudável é fundamental. Porque ele vai impactar nas tuas emoções, tá? Existe uma interferência de baixo para cima também. Se você come mal, se você come pouco, isso atrapalha nas tuas relações, ela te deixa com irritabilidade, ela te deixa pode entrar em processo de depressão, inclusive emocional, por uma dieta mal elaborada, tá? Comer mal. O teu emocional atrapalha no seu psíquico. Uma pessoa que não está bem, ela não produz, tá? Então existe uma interferência de baixo para cima também. Então, como você faz? Você tem tempo com seus filhos de qualidade? Não. Então você não vai ter uma boa relação com eles. Você tem um tempo de qualidade com seu marido, com a sua esposa? Não. Então você vai ter problema com eles. E esses problemas vão influenciar nos pilares, para cima e para baixo. O emocional desgastado afeta o seu corpo e afeta o teu intelecto. Atrapalha nas tuas questões de trabalho. Porque os problemas no trabalho, falta de dinheiro, afeta as tuas emoções, afeta o teu corpo físico, afeta a sua conexão com a espiritualidade. Então, primeiro ter consciência dos pilares e saber que você precisa alimentá-los de maneira equilibrada. E aí, gente, é simples, não tem mistério não. Cuidar do corpo com saúde. Atividade física, buscar fazer uma alimentação mais equilibrada e tudo mais. Ter emoções equilibradas, buscar isso, nem que seja fazendo um psicólogo. Buscando entender as suas relações mais profundas, deixando a dor do passado para trás e vivendo o agora. Existem muitas ferramentas para isso, tá? Trabalho, ter uma carreira, ter uma gestão de propósito dentro da sua carreira. Você está sempre evoluindo, sempre estudando, sempre buscando algo mais, crescendo. Senão o cara novato chega, pega o teu lugar e você está na rua, está desempregado. Você tem que ter essa noção. Tudo isso leva ao crescimento de você como pessoa. Você passa a ser mais consciente. Você traz a tua virtude para os outros cuidados. Você traz os valores que você acredita
para viver eles. Então essa é a primeira coisa. São os 4 pilares que eu acabei de escrever para vocês e atenção a como você alimenta. Se você alimenta seu intelecto vendo o programa do Ratinho, da Atena, discutindo política de textão na internet, se você é o cara que copia e cola fake news, entendeu? E fica polemizando, e faz patrulha na internet para ver se a pessoa falou isso, falou aquilo, se aquilo é aquilo outro, se você fica ali fazendo essa besteirada, você me desculpa, em breve vai ter um colapso nos seus pilares. Sua vida vai dar ruim. Não é porque não tem nenhum espírito, não. Você não faz a gestão dos seus 4 pilares com equilíbrio. Ok? Então é isso. Vamos continuar no próximo vídeo. Tem muita coisa para falar ainda.